Vamos lá então, galera. Agora nós vamos fazer algumas informações que referem-se à progressão geométrica, tá? Então vou começar com esses dois exemplos aqui, a gente vai melhorando ao longo do percurso aí, tá? Então ele pede aqui, ó, determine o 10º termo desta PG aqui. Lembrando, gente, fórmula do termo geral, a n que é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1. Último termo, primeiro termo, razão e número de termos. Muito bem. Lembrando que na PG, cada termo é encontrado multiplicando-se o anterior por uma razão constante. Tá? Agora é multiplicação. Lá na PA, a gente usou a adição. A gente pegava um termo, somava a razão e encontrava o da frente. E assim sucessivamente. Aqui nós vamos usar a multiplicação. Tá? Muito bem. A pergunta do problema aqui é esse cara. É o 10º termo. Esse cara eu tenho, que é 1/3. A razão tem como a gente achar. Como? A razão eu vou pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo anterior. Só que 1 dividido por 1/3 não vai dar muita liga, né? Vamos pegar esses dois aqui. Eu vou dividir 3 por 1, que dá 3 mesmo, tá? É mais prático você pegar o terceiro e dividir pelo segundo termo, que vai fazer a conta de forma mais rápida. Beleza? Agora substitui aqui. Então a n é igual o a1, que é 1/3, que multiplica a razão, que é 3, elevado a n menos 1. Quem que é o n? É o 10. Então 10 menos 1. Então a n é igual a 1/3, que multiplica 3 elevado a 9. Então a n é igual a 1/3 vezes. Vou fazer a continha na calculadora, né? Que é mais rápido. 3 elevado a 9, que dá 19.683. 19.683. Tá, e agora, o que você faz? Agora você divide esse cara aqui por 3. Dá 6.561. Então, 6.561. Então, esse aqui é o 10º termo desta sequência aqui. Então, veja que os termos de uma sequência da PG são bem maiores que os termos da sequência de uma PA. Por quê? Porque aqui você trabalha com a multiplicação e lá você trabalhava com a soma. Então, por isso que dá uma diferença bastante grande nos resultados aí. Tá bom? Então, muito cuidado. Na PA, a gente usa o contexto da soma. Na PG, a gente vai usar o contexto da multiplicação. Beleza? Então, bem. Próximo exemplo ali. Determine o 8º termo dessa PG aqui. Usando a mesma relação, tá? A fórmula do termo geral aqui. Agora ele quer o 8º termo. Então, eu preciso achar esse cara. O primeiro termo ali é menos 240. A razão nós vamos achar. E o número de termos aqui é 8. Então, como que eu vou achar a razão? Então, Q vai ser igual. Eu vou dividir. Menos 120 dividido por menos 240. Menos com menos dá mais. Dividindo aqui, a divisão não vai dar exata, mas eu posso colocar 1/2, tá? Porque o 120 é a metade do 240, tá? Então essa é a razão, 1/2. Vamos trabalhar com ela e ponto final. A n é igual, o primeiro termo então é menos 240, que multiplica meio elevado a quanto? 8 menos 1. Professor, mas não fica mais fácil transformar aquela fração ali 1/2 em número decimal? Veja, você vai ter que fazer uma potência ali. Você fazer uma potência com o número decimal, você vai ter um número desse tamanho assim. Então é mais fácil trabalhar com a potência mesmo, tá? Então vamos lá. A n é igual a menos 240, que multiplica meio elevado a 7. A n é igual a menos 240, que multiplica 1 elevado a 7 é 1. 2 elevado a 7, 128. Aí o AN vai ficar menos 240 dividido por 128. A divisão aqui não é exata, tá? Então, como nós tínhamos um termo aqui que era fracionário, ó, e ali a razão é fracionária, então a gente só vai simplificar esse cara aqui, tá bom? Então, o AN dividido por 2 vai ficar 120 e 64.
Então, menos 120 sobre 64. Dá por 2 ainda, vai ficar menos 60 sobre 32. Dá para dividir ainda, por 2, vai ficar menos 30 sobre 16. Dá por 2 ainda. Então, o AN aqui vai ficar quanto? Menos 15 sobre 8. Beleza? Então, esse aqui é o oitavo termo daquela sequência ali. Professor, mas por que deu fração ali? Ora, a razão é fracionária. Então, o fato da razão ser fracionária implica que, provavelmente, em algum momento da divisão ali, a gente vai ter os valores que são negativos, fracionários. Tá bom? Deixa eu só confirmar se o 2 elevado a 7 é 128 mesmo, para não fazer bobagem. 128 mesmo, tá certo. É isso aí. Tranquilo então, gente? Eu já volto a fazer mais 2 exemplos para vocês aí. Minutinho só. Vamos lá então, galera. Mais 2 exemplos aqui, tá? Isso aqui ainda usando o termo geral, tá? Depois eu vou fazer exercícios que envolvem a soma dos termos de uma PG. Tô bem. Então diz aqui, ó, em uma PG, o quarto termo é 32 e o sétimo termo é 2048. Ele quer saber o primeiro termo. Então nós temos isso aqui, ó. O A4 é 32 e o A7 é 2048. E ele quer o A1. Eu vou usar o mesmo princípio que a gente fez lá na PA, tá? Por quê? Qualquer termo da PA eu consegui escrever em função da razão e do primeiro termo. Na PG é a mesma coisa, eu consigo escrever qualquer termo em função do primeiro e da razão. Então, o A4, eu posso escrever ele assim, ó. A4 é igual a 1 vezes Q elevado a 3. Esse 1 mais esse 3 fecha o 4. Ok? Tudo bem. O A7 vai ficar o quê? A1 vezes Q elevado a 6. A soma desses dois caras fecha o 7. Tudo bem. Substituindo as informações ali. Então eu posso escrever aqui o seguinte. A1 vezes Q elevado a 3 é igual a 32. E aqui, A1 vezes Q elevado a 6, que é igual a 2048. Muito bem. Eu tenho as duas situações ali. O que eu vou fazer? Eu vou dividir agora esse de cima pelo de baixo ali. Ó. Quer dizer, o de baixo pelo de cima, né? Então vai ficar assim, ó. A1 vezes Q elevado a 6 dividido por A1 vezes Q elevado a 3, que é isso aqui, que é igual a 2048 dividido por 32. Então eu vou dividir esse por esse e esse por esse aqui, beleza? Por quê? Porque daí, ó, esse aqui com esse aqui eu posso cortar. Divisão de potência de mesma base, pô, aquele negócio lá da potenciação. Quando você vai dividir dois números que têm bases iguais, o que eu faço com o expoente? Eu vou diminuir. Então 6 menos 3 dá 3. Vai ficar aqui, Q elevado a 3, então diminui. Ó. 6 menos 3 dá 3, que é igual. Aí eu vou fazer a divisão do 2048 por 32, tá? 2048 dividido por 32, dá 64. Então eu estou usando a calculadora aqui só para agilizar o processo, tá, povo? Não se preocupa não, tá? O que a gente faz agora? Está na forma de potência, eu vou passar na forma de raiz. Então a raiz cúbica de 64. Qual que é a raiz cúbica de 64? É 4. 4 vezes 4 dá 16 vezes 4 dá 64. Beleza, eu já achei a razão. Quem que o problema pede para calcular? O primeiro termo. Aí você vai pegar uma das duas informações aqui para resolver o problema. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar a primeira. Vou fazer uma separaçãozinha aqui. A1 vezes Q ao cubo, que é igual a 32. Só que olha que coisa engraçada. Ó. Esse Q elevado ao cubo, eu já tenho a resposta dele aqui. Então eu já vou substituir o Q elevado ao cubo por 64. Professor, mas se eu colocar 4 elevado ao cubo, vai dar o 64 igual? Não vai mudar.
Então, A1 vezes 64, que é igual a 32. Passa 64 dividindo. Então, A1 que é igual a 32 dividido por 64. Ou seja, o A1 é meio. Então, o 64 é o dobro do 32. Então, você tem uma simplificação direta ali. E o primeiro termo desta sequência aqui é 1 sobre 2. Beleza? Então, veja. Nós tínhamos o A4 e o A7. Eu escrevi tanto o A4 quanto o A7 em função do primeiro termo e da razão. Esse 4 aqui, a soma desse índice com esse expoente tem que dar 4. A soma desse índice com esse expoente tem que dar 7. É isso que você tem que levar em consideração. Beleza? Muito bem. Vamos ali fazer esse último exemplo aqui quando usa o termo geral. Tá? Depois a gente vai partir para a soma dos termos de uma PG, tanto a finita quanto a infinita. Em uma PG de 3 termos positivo, o produto dos extremos é 625 e a soma dos dois últimos é 30. Ele quer o primeiro termo de novo. Lembra na PA que a gente fez um exercício parecido com esse? Falava que era de 3 termos ali. Então a gente colocou o termo do meio, o anterior a gente tirou a razão e o posterior a gente somou a razão. Como é PG, eu vou ajustar o termo do meio, o anterior eu vou dividir pela razão e o posterior eu vou multiplicar pela razão. Tá? Então ficaria assim. Ó. O termo do meio seria o x, o termo anterior eu vou dividir pela razão e o termo posterior eu vou multiplicar pela razão. Então essa aqui seria a estrutura da PG em questão. Senhor, mas por que tem que dividir e multiplicar? Ora, a PG trabalha com a multiplicação e a PA trabalha com a adição. Isso que você tem que levar em consideração, tá? Não pode misturar as duas. Trabalhando conforme o problema pede, ele diz o seguinte, o produto dos extremos é 625. Quem que são os extremos? O x sobre q e o x vezes q. O que é produto? É a multiplicação entre eles. Então, vou fazer x sobre q, que multiplica x vezes q. E o resultado desse cara aqui tem que dar 625. Ó, tchuc-tchuc, cortou. X vezes x, x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 625. Lembra que a gente tirou a raiz aqui? Ali tira a raiz também. X é igual a raiz de 625. Pessoal, toma cuidado aqui, o seguinte. Quando você tem um termo ao quadrado e vai fazer a raiz quadrada dele, você tem que levar em consideração que nós temos duas possibilidades. O positivo e o negativo, tá? Por quê? Porque todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Professor, então por que você não faz isso aí? Porque, ó, de 3 termos positivos, o problema só que é a resposta com os valores positivos. Os negativos não interessam para nós, tá? Mas cuida que quando você for fazer a raiz quadrada aqui, tem que ter um mais e menos aqui na frente da raiz, tá? Porque admite tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Nesse caso específico desse exercício, a gente vai utilizar só o valor positivo, tá? X é igual a raiz de 625 é 25. Muito bem. Aí ele diz o que mais? Que a soma dos dois últimos é 30. Então eu vou somar esses dois caras aqui. Então x mais x vezes q, que é igual a 30. Só que o x vale 25. Então nós vamos ter aqui 25 mais 25 vezes o q, que é igual a 30. Passa esse cara para lá. 25q é igual a 30 menos 25. 25q, que é igual a quanto? 5. Que é igual a 5 dividido por 25. Isso aqui equivale a 1 quinto. Então essa é a razão da progressão. O primeiro termo é esse cara aqui, ó. Então vou fazer aqui x por... vai ficar o x, que é 25, dividido pelo q, que é 1 quinto. Então vai ficar 25 dividido por 1 quinto. Como que eu faço divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. 25 vezes 5 dá 125. 1 vezes 1 dá o próprio 1.
Então esse cara aqui é o primeiro termo da sequência ali em questão. Beleza? Então tá aí mais um exercício que usa o conceito do termo geral. Tá bom? Então os próximos exercícios vão tratar daí especificamente da soma dos termos de uma PG, tanto a finita quanto a infinita. Beleza?